sejam bem-vindos à nossa aula aqui no nosso canal. Estou muito contente que vocês estejam aqui comigo hoje. E se está gostando das nossas aulas, dá um like aí, um joinha e se inscreva no nosso canal. Não esqueça, se inscreva no nosso canal. Espero que o dia esteja maravilhoso para vocês, que para mim só estar aqui com vocês já está bom demais. Então vamos para os materiais que nós iremos precisar para a nossa aula de hoje. Nós iremos precisar do caderno, nós iremos precisar do livro de ciências e do livro de história. Então, separa esse material aí, senta no teu cantinho de estudos, porque agora nós iremos passar a agenda do dia para vocês. Agenda de hoje, quarta-feira, dia 3 de junho. Vamos lá? Ciências, nós teremos a poluição do solo com a atividade da página 106. E em História, nós teremos uma retrospectiva dos conteúdos, os primeiros povos nômades do Brasil, formação do povo brasileiro e os primeiros habitantes do Brasil. E iremos realizar uma atividade no caderno sobre esses três conteúdos. E teremos também aula de produção textual com a professora Kátia. Então, separa aí o livro de ciências, porque nós iremos começar pela aula de ciências. Vamos começar nossa aula por ciências. Então, pega o livro de ciências aí, tá bom? Abre na página 103, na poluição do solo. Nós estamos estudando sobre solo. Hoje nós vamos ver a poluição, a consequência dessa ação para o nosso planeta. Primeiro, solo poluído, solo improdutivo, que não produz nada. Polui também os nossos mananciais de água subterrânea. Prejudica também nossa saúde e a saúde dos outros animais. Então, pega o livro de vocês, abre na página 103, porque a nossa aula de ciências começa agora. A poluição do solo traz várias consequências para o nosso meio ambiente. Torna o solo improdutivo. A contaminação do solo, ela diminui a fauna e a flora de uma região. As nossas águas subterrâneas são contaminadas. A morte de seres que vivem e se alimentam do solo, entre outras consequências. A poluição do solo ocorre pela contaminação através de substâncias capazes de provocar alterações significativas em sua estrutura natural, em sua composição natural. O homem, nós seres humanos, somos o maior responsável pela poluição do solo. As principais causas da poluição do solo são o acúmulo do lixo sólido, como embalagens de plástico, papel e metal, e de produtos químicos provenientes de resíduos do lixo. O uso dos agrotóxicos em plantações, quando utilizados de maneira indiscriminada. Muitas dessas substâncias ficam no solo, passando para os vegetais e os animais. Quando nós ingerimos alimentos contaminados por essas substâncias, elas vão se acumulando em nosso organismo, podendo levar a graves intoxicações e até o surgimento de doenças. Lembram que eles pedem para a gente lavar muito bem os alimentos, deixar de molho na água sanitária ali por um tempo, para poder tirar todas as impurezas dos alimentos, devido ao uso excessivo dos agrotóxicos nas plantações. Os aterros sanitários são os locais onde os resíduos urbanos são compactados e depositados. O local deve ser bem escolhido, pois é preciso ter bastante cuidado com os lençóis freáticos ou subterrâneos e estar distante da população para que não haja contaminação. Em geral, nos aterros não há qualquer forma de tratamento ou reciclagem do lixo, embora o
fundo e os lados sejam vedados com materiais impermeáveis. Os resíduos aterrados e o líquido produzido pelo próprio lixo, o chorume, pode penetrar no solo contaminando. Ou seja, os nossos aterros sanitários eles deveriam ser muito mais bem preservados e cuidados, coisa que nós sabemos que não acontece. Por isso, há vazamento dos chorumos que ficam contaminando o nosso solo. O que são chorumos? São os líquidos, são os gases que acontecem devido à decomposição desse lixo. Saneamento básico. O que é saneamento básico? É o conjunto de medidas adotadas em uma determinada região que visa a proporcionar uma situação de higiene para os habitantes. O que faz parte do saneamento básico? O tratamento da água, canalização de esgotos, limpeza pública. A coleta do lixo também faz parte do saneamento básico. O lixo, também chamado de resíduos sólidos urbanos, é formado por restos do que consomem em casa, lanchonetes, escolas e fábricas. Quando exposto ao ar livre, o lixo serve de alimento para moscas, baratas, ratos e outros transmissores de doença. Por isso é necessário colocá-los em recipientes adequados e bem tampados. E caso não se tenha onde depositar, deve-se enterrá-lo. Então, nós não devemos jogar lixo nas calçadas, em terrenos baldios. Por quê? Porque ele vai trazer para vocês ratos, baratas. O lixo ele deve ser descartado de maneira correta. Colocar para que o caminhão do lixo passe, para levar para os aterros sanitários. Evitando o desperdício. O lixo continua existindo depois que a gente joga ele na lixeira, porque eu me descartei dele na lixeira, que ele deixou de existir, não. Não há como não produzir lixo, mas nós podemos diminuir a produção do lixo. E como fazer isso? Reduzir o desperdício, reutilizar sempre que possível e separar os materiais reciclados para a coleta seletiva. Gente, o papel, o plástico, o metal, o vidro pode ser transformado pelas indústrias e reutilizados no preparo de novos produtos. Esse tipo de lixo é chamado de inorgânico, Então, como é que eu posso evitar o desperdício? Eu não posso parar de produzir lixo, porque tudo que nós compramos, adquirimos hoje em dia vem em embalagens. Mas eu posso reutilizar certas embalagens, reaproveitar, separar o meu lixo para ser reciclado, Então, a gente tem que ter esses certos cuidados. Os tipos de lixo. Nós temos 3 tipos de lixo. O tipo de lixo orgânico. O inorgânico é aquele que eu acabei de falar, que a gente reutiliza, como papel, plástico, metal. O vidro, eles podem ser reutilizados nas indústrias. Esse tipo de lixo nós chamamos de inorgânico. Já o lixo orgânico é composto por restos de alimentos, folhas secas, casca de frutas e de verduras, e eles podem ser utilizados como adubo. O lixo tóxico, eles são as pilhas e baterias e tintas. E o lixo altamente tóxicos são o lixo hospitalar, aqueles das seringas, o resto de curativos, são os tipos de lixo. E com esses tipos de lixo, meu amor, nós estamos, concluindo o nosso conteúdo de ciências, tá bom? Eu irei explicar para vocês a página 106 do livro de ciências de vocês, para vocês responderem como se fosse atividade de casa de vocês. Então, abram o livro na 106, para que a gente possa fazer a explicação deste conteúdo. Vou explicar para vocês a atividade da página 103, que vocês irão fazer após a nossa aula, que a gente irá nos corrigir na nossa próxima aula de ciências, tá bom? Vamos lá.
Na primeira questão ele fala: o fazendeiro vai usar agrotóxicos em sua plantação de café. Enumere os problemas que essa atitude pode causar para convencê-lo a não usar. Então vocês vão dizer 3 consequências que podem ocorrer com o solo, ou com as pessoas, ou com os animais, quando se usa o agrotóxico. Por exemplo, doenças, né? É uma delas, já dei um exemplo. Segunda, qual é a melhor atitude para se ter com o lixo? Descubra desembaralhando as letras. É uma atitude que a gente deve fazer para com o lixo. Nós trabalhamos agora no conteúdo. Terceira, pesquise que tipo de lixo devemos colocar em cada lixeira. De acordo com a cor da lixeira, qual é o tipo de lixo que eu vou depositar nelas. B, o que será feito com esses materiais que são colocados nessas lixeiras? C, qual é a cor da lixeira da coleta seletiva para o lixo orgânico? Lixo orgânico, resto de alimentos, certo? E na letra D, cite uma forma de reaproveitamento do lixo orgânico. Você vai dizer em que eu posso utilizar o lixo orgânico. Esse aqui, meu amor, é a atividade de casa da página 106. E aqui nós estamos encerrando a nossa aula de ciência por hoje. Vamos começar com a nossa aula de história. Peguem um livro aí de história, tá bom? História. Na aula de história, nós vamos fazer uma retrospectiva por 3 conteúdos. Primeiro, os primeiros povos nômades do Brasil. Segundo conteúdo, formação do povo brasileiro. E o terceiro conteúdo, os primeiros habitantes do Brasil. Então, nós vamos trabalhar hoje com esses 3 conteúdos. Vamos fazer uma retrospectiva do que aconteceu nesses períodos que eu acabei de citar para vocês. Então, vai ser uma aula de revisão. Vamos revisar o que nós já estudamos, tá bom? Então, preparados? E finalizando com a atividade no caderno. Então, nós vamos precisar também do nosso caderno de história. Então, vamos lá. Vamos começar com o primeiro conteúdo, os primeiros povos nômades do Brasil. Nós vamos iniciar o nosso conteúdo de história pelos primeiros povos nômades do Brasil, que está na página 44 do livro de vocês, tá bom? Peguem o livro e abram na 44. Os primeiros povos que se tem notícia no Brasil, eles viviam no território cuja fauna e a flora era completamente diferente dos atuais. O clima era diferente, chegando a ser bastante seco e frio. Por isso a vegetação era predominantemente de campos, cerrados e caatinga. Nesse período havia os mastodontes, tartarugas gigantes, preguiças gigantes, que eram caçadas por esses povos para poderem se alimentar. Depois veio um período com a grande seca ainda maior. Foi quando os grandes animais, não se adaptaram a este tipo de clima e eles se extinguiram, chegando ao processo de extinção. Esses povos, eles eram nômades, ou seja, eles não se fixavam em um único local. Ora, utilizavam também cavernas para se abrigarem, ou construíam tendas com madeiras e cobertas de pelo de animais em campos. Alimentavam-se da coleta de frutos e da caça de animais. Há indícios de que esses povos utilizavam instrumentos rudimentares feitos com pedras, que realizava diversas ações como cortar, raspar e bater. Ou seja, os povos nômades, eles se alimentavam do que eles conseguiam ao redor de sua moradia. Quando não tinha mais nenhuma alimentação próxima, eles pegavam e se mudavam de local para um local onde eles pudessem adquirir alimentação. Por isso que eles não se fixavam em lugar só. Nesse período, os homens ainda não tinham
o hábito de plantar e de pecuária, de cuidar dos animais para se alimentar. Eles só comiam o que a natureza oferecia. Se perto do habitat dele tinha frutas e vegetais, eles comiam. Quando acabava a safra, eles pegavam e se mudavam em busca de locais com mais alimentação. Os sítios arqueológicos e as pinturas rupestres. Aí vocês têm o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, que tem algumas pinturas rupestres nas cavernas e nas pedras, nas rochas deste parque. Aí vocês têm um modelo de uma delas. No Brasil, os vestígios mais antigos desses povos estão localizados nos sítios arqueológicos da Serra da Capivara, na região de São Raimundo Nonato, no Piauí. É possível encontrar nessas cavernas milhares de pinturas rupestres. Pinturas rupestres são os desenhos feitos pelos homens da pré-história nas cavernas, feitas com tintas obtidas pela mistura de óxido de ferro e cera de ouvido. Acredita-se que essas pinturas rupestres tinham, para esses povos, um significado mágico e religioso, para que o alimento não faltasse quando saíssem para caçar e pescar, pois há predominantemente figuras de animais quadrúpedes, aves, répteis e em menor quantidade peixes. Pintavam com dedos e pincéis feitos com fibras e espinhos. Além disso, há também os homens da Lagoa Santa, cujos vestígios foram encontrados em grutas situadas na Lapa Nova, no Bagné, na região da Lagoa Santa, próximo ao Rio das Velhas, em Minas Gerais. Essas pinturas nos dão preciosas informações de como era a vida cotidiana dos humanos. Nesse período da pré-história, meus amores, os homens não tinham papel, não tinham lápis para escrever e desenhar, e nem sabiam ler e nem escrever. Então, qual foi a maneira que eles encontraram para registrar o seu dia a dia? Através das pinturas rupestres. Eles desenhavam nas cavernas onde eles habitavam o dia a dia deles, utilizando dedos ou espinhos, né? Como vocês viram aí, para fazerem essas pinturas nas paredes das cavernas. E aí nós encerramos esse primeiro capítulo e vamos para o capítulo da formação do povo brasileiro, que está na página 49. Nós já percebemos que o território brasileiro é imenso e por isso mesmo existe tanta diferença entre as pessoas que aqui vivem. O que isso quer dizer? Se tu for lá para o Rio Grande do Sul, até o sotaque das pessoas é diferente aqui do Ceará. Se tu for para a região norte, Amazonas, do mesmo jeito. Até o aspecto físico, as características são totalmente diferentes, os costumes são diferentes, porque o nosso Brasil ele é imenso, ele tem um grande território. E conhecer os diversos grupos étnicos, ou seja, as pessoas que têm uma cultura em comum, é fundamental para nós conhecermos o Brasil. A formação do povo brasileiro contou com vários grupos étnicos, africanos, indígenas, europeus, árabes, asiáticos e muitos outros. Entretanto, podemos dizer que as etnias que formam a base do povo brasileiro foram a europeia, a africana e a indígena. Assim, todos nós fazemos parte do povo brasileiro, nós todos fazemos parte da história do Brasil. Foram 3 as matrizes, ou seja, aqueles que estiveram em maior quantidade na nossa formação. Como vocês veem aí, o branco, o indígena e o negro. E houve a miscigenação, a mistura de raças. Quando o branco se misturou com o indígena, formou um tipo mestiço, chamado de marmeluco ou caboclo. Quando o branco se mistura com o negro, surge outro tipo mestiço, o mulato. E quando o negro
se mistura mais um indígena, forma outro grupo indígena, que é o cafuz, ou mestiço. Outro tipo mestiço, que é o cafuz. O povo brasileiro hoje está no total de nossos habitantes, de acordo com o censo de 2010, que 47,7%, quase a metade, se classifica como branco. Cerca de 43,1% como pardo, 7,6% como negro, e 1,14% como amarelo e 0,4% como indígena. É preciso tentar entender o porquê de quase toda a população se autodeclarar branca ou parda. Levantar questionamentos sobre o que aconteceu aos indígenas, que hoje constituem menor de 1% da população, né? Hoje, 1% só é indígena, coisa que na época da chegada dos povos brasileiros aqui, a maior população era de indígena. Sobre essa dimensão de matança dos indígenas que houve para a ocupação do território brasileiro atual, ocorreu esse processo de quase extinção do povo indígena. Observa-se que hoje há mais pessoas se autodeclarando amarelas, ou seja, pessoas de origem asiáticas aqui no Brasil, que indígena. Isso nos leva a crer que muitas pessoas daquela etnia vieram para o Brasil como imigrantes e aqui se fixaram. Além disso, é possível concluir que tiveram mais condição de se manter do que os próprios indígenas. É essencialmente compreender que a formação do povo brasileiro se deu a partir das relações de dominação, exploração, imposição e aproveitamento entre os povos de várias etnias. Entretanto, é preciso saber o que aconteceu historicamente para podermos compreender quem somos e como seremos. E mesmo hoje, sabendo que atualmente há poucas pessoas não mestiças, pelo menos no Brasil, há leis vigentes cujo fundamento é diminuir diferenças históricas das relações entre as etnias matrizes. Isso quer dizer, há leis como cotas nas universidades, né, para as pessoas indígenas, para os negros, descendentes dos africanos, né? Por quê? Porque eles foram explorados, eles foram tirados de suas terras para vir trabalhar no Brasil, e os indígenas tiraram suas terras para que os europeus pudessem ocupar, eles se tornando a minoria, né? E fazendo com que eles perdessem o seu direito. Essas leis foram criadas justamente para tentar pelo menos devolver a eles um pouco dos direitos que eles tinham. Essas cotas das universidades, né, que muita gente aí criticam, elas foram criadas justamente para isso, para tentar, né, devolver a eles um pouco do que eles tinham direito. E agora nós vamos para os primeiros habitantes do Brasil, né, que é os nossos indígenas. Os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas, está na página 53. Eles já habitavam as terras brasileiras muito antes da chegada dos portugueses. Historicamente, afirma que havia por volta de 100 milhões de indígenas no nosso continente. Só em território brasileiro, esse número chegava a 5 milhões de nativos aproximadamente. No período da chegada dos portugueses, os nossos indígenas se dividiam em 7 grandes nações ou povos. O Tupi, que era a região do litoral, o Araque, que era na região da Amazônia, o Gé e o Tapuias, na região do Planalto Central, Caraíbas, na Amazônia, e o Pano, Tucano e o Charruá. Hoje,
Para estudar a população indígena, é comum agrupá-las conforme as semelhanças existentes entre as suas línguas. Isso permite reunir povos com características culturais comuns. Assim, nós podemos classificar 4 troncos linguísticos principais. O que é isso, tia? Vamos lá. Tronco linguístico era a língua materna dos indígenas. Aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram, as tribos indígenas elas não falavam o mesmo idioma. Quase todas as tribos indígenas tinham seu próprio idioma. Hoje, ainda, algumas tribos ainda guardam o seu idioma, a língua mãe materna deles. E as 4 principais, as que eles mais ouviam se falar, era o Tupi, o Macro-G, o Caribe e o Araquaque, né? Eram as principais. Apesar de toda a diversidade, existem elementos culturais semelhantes, como a organização em tribos. Mesmo eles falando línguas diferentes, eles tinham uma organização cultural quase iguais, como se organizar em tribos, né? Que é um grupo de famílias que fazem suas aldeias em uma mesma área, falam a mesma língua e têm os mesmos costumes e sentimentos de união entre si. Então, cada tribo é como se fosse uma grande família, mas outras tribos falam a linguagem diferente. Os indígenas, nessa época, eles viviam nas florestas, nos campos e no litoral. Em geral, as aldeias eram próximas aos rios porque era onde os indígenas obtinham água para sobreviverem. Também tinham grande conhecimento de animais, vegetais e recursos naturais que viviam nas terras brasileiras, importantes para a alimentação, colheita, caça, pesca, utensílios e moradia deles. Era comum os indígenas se locomoverem por meio de caminhadas pelas matas, pelas florestas, pelos campos ou utilizando canoas pelos rios. O trabalho indígena. A maior parte do povo indígena vivem da coleta de frutos da floresta e da caça e da pesca. Geralmente, as roças pertencem a toda a tribo e os alimentos colhidos são distribuídos entre todos. Entretanto, esperam a colheita, os indígenas fazem objetos de cerâmica e utensílios para o trabalho. Cada indígena costuma ter seus próprios instrumentos de trabalho, bem como seu arco e sua flecha. Entre os indígenas, há a divisão do trabalho entre os homens e as mulheres. Qual é o trabalho das mulheres? Atividades agrícolas, desde o plantio até a colheita, coleta de frutos, produção de farinha, preparação da comida, cuidado das crianças e as confecções de redes e cestos. Já o trabalho dos homens, derrubada de árvores e preparação da terra para o plantio, caça e pesca, confecções de arco, flechas e canoas, construções de moradia, expedições guerreiras e a proteção da tribo. Os indígenas deixaram uma grande contribuição para a formação do povo brasileiro. Além do costume de dormir de rede, de tomar banho, foi também na nossa alimentação, nós utilizamos o milho, a tapioca, né, o cuscuz, a pamonha, né, tudo são da cultura indígena que nós utilizamos até hoje, como o cesto, os artesanatos feitos de palha e de barro. Algumas palavras que nós usamos no nosso vocabulário também fazem parte da cultura indígena que nós herdamos. A relação entre os indígenas e os portugueses. O contato dos indígenas brasileiros com os europeus foi extremamente prejudicial para os nativos. No início, meus amores, os indígenas foram de grande serventia para os europeus, pois conheciam muito do que existia aqui. Aí os europeus aproveitavam para trocar com eles objetos pelas riquezas que nossa terra lhe proporcionava.
Entretanto, quando Portugal decidiu ocupar as terras brasileiras, os indígenas não eram vistos como um entrave, ou seja, já que muitas lutas ocorreram em virtudes de tentarem defender suas terras. Os indígenas começaram a entender que os portugueses não eram amigos e que eles queriam tomar, usurpar suas terras. E aí eles começaram a guerrear com os portugueses. E aí, para os portugueses, os indígenas já não tinham mais nenhum valor. Eles queriam as terras deles, então começaram a expulsá-los. Para tomar as terras, os portugueses chegavam a matar os nativos ou até mesmo transmitir-lhes doenças para acabar com as tribos. Uma grande quantidade de aldeia foi dizimada pelas lutas com os europeus e por doenças adquiridas pelo contato com os portugueses, né? Muitas doenças os indígenas nem conheciam, nem sabiam como tratar. Uma delas era a gripe. Milhares de indígenas morreram com a gripe. Eles foram enganados, explorados, escravizados e, em muitos casos, massacrados pelos portugueses. Eram tratados como selvagens que precisavam ser domesticados. Hoje em dia, trabalha-se com a estimativa de existirem 206 etnias e 170 línguas nativas indígenas. Entretanto, ainda existem tribos que vivem em locais de difícil acesso na Amazônia, por isso esses números podem ser bem maiores. Para manter a sua tradição e sua cultura, os indígenas precisam das matas e florestas, pois são nelas que mantêm sua forma de viver. Isso porque a natureza faz parte do seu espaço e eles precisam do que está em volta das aldeias. Essa necessidade é tão evidente na sua forma de vida que atualmente existem muitas reservas indígenas para garantir essa maneira de viver a fim de manter a sua cultura. Os portugueses, nesse período, eles obrigavam os indígenas a seguir a sua cultura para que aos poucos fosse perdendo a deles e, consequentemente, a sua identidade. A questão da preservação das culturas e da cultura dos indígenas é tão importante que existe um órgão do governo específico para tratar dos assuntos referentes a ele, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI. E aí vocês tiveram um pouquinho do que aconteceu com os povos indígenas com a chegada dos portugueses. Vocês viram que quando chegaram aqui nós tínhamos uma grande quantidade de indígenas e hoje esses indígenas eles são reclusos em reservas, né, para poderem manter sua cultura, né, para poderem manter o seu modo de vida sem a interferência do homem branco. Então aqui, meu amor, nós encerramos essa retrospectiva desses 3 conteúdos e agora nós iremos fazer uma atividade de sondagem, né, para ver se vocês realmente entenderam os conteúdos que nós acabamos de rever. Vocês agora vão pegar o caderno e vão copiar as questões seguintes. Agora nós iremos fazer a atividade do caderno. Vocês irão copiar as questões no caderno de vocês para depois responderem. Vou explicar. Na primeira questão, ele pede para vocês observarem essa imagem da pré-história. E vocês vão responder o que é que essa imagem representa, o que é que você está vendo nessa imagem. Na letra B, em quais locais, em geral, são encontradas essas imagens? Onde é que nós encontramos essas imagens hoje? E na letra C, como são conhecidas essas imagens? Qual é o nome que se dá a essas imagens? Essas pinturas que são feitas pelo homem da pré-história, como é que nós chamamos ela? Na segunda questão, vocês vão usar essas 3 palavras que estão dentro do quadro para formar as frases que estão incompletas. Vocês vão colocar nessas lacunas aí uma dessas 3 palavras, tá bom? Vocês vão ler a frase e vão ver qual é a melhor palavra que se pode utilizar. Na terceira questão, quais os nomes dos grupos étnicos que formam o povo brasileiro? Quais são aqueles 3 principais, né? E na quarta, da relação entre as pessoas abaixo, quais tipos de mestiço nasceram? Da relação do branco mais o indígena, do branco mais o negro, do negro mais o indígena. E, por último,
vocês vão marcar as palavras que completam corretamente cada alternativa a seguir. Vocês têm na letra A, nas ocas viviam, tracinho famílias, muitas famílias, poucas famílias ou novas famílias. Na letra B, os indígenas se organizavam em grupos, tribos ou equipes. C, as tribos se dividiam em ocas, moradias, aldeias ou tabas, certo? Então, essa é a atividade do caderno de vocês. Se estiver passando rápido, vocês dão uma pausa no vídeo, copia a questão e depois passa para a questão seguinte. Essa atividade do caderno, nós iremos fazer a correção na próxima aula, tá bom? De história. Na nossa próxima aula de história, nós iremos fazer, né, a correção do caderno. E aqui, meus amores, nós estamos encerrando a nossa aula de história. Meus amores, chegou ao fim, né? Mas amanhã estamos aqui de volta mais uma vez para estarmos juntinhos aqui, aumentando os nossos conhecimentos. Um cheiro, um abraço virtual. Tio está com saudade, mas não esqueçam, amanhã estaremos aqui de novo para mais uma aula. Tchau!